Olá, inscritos do canal Verdades da África. Antes queria pedir desculpas porque eu prometi um vídeo relacionado a Angola. Queria lembrar, pessoal, que eu estou aqui a produzir o vídeo juntamente com alguns irmãos da Angola que eles pediram para participar no vídeo, então acabei atrasando a edição do vídeo por conta disso. Vamos ter alguns depoimentos. Então o documentário sobre Angola vai estar caprichado. Para você acompanhar esse documentário, ative o sino de notificações e se inscreva aqui no canal Verdades da África. No vídeo de hoje vamos conhecer líderes africanos que inicialmente acreditavam que iam salvar a sua nação. A sua vontade de salvar o seu povo era tanta que acabou se tornando uma obsessão. Muitos se perderam no caminho do poder. Muitos que vamos colocar nessa lista acabaram deixando que a sede de poder e de dinheiro fosse maior do que a sede de ver o bem-estar do seu povo. No vídeo de hoje vamos conhecer os 10 ditadores africanos mais perigosos, os piores ditadores que já existiram no continente africano. Se gostou do vídeo, coloque nos comentários, deixe o seu like maravilhoso, porque este é o canal Verdades da África. Muitos países africanos tiveram conhecimento das muitas formas de governar um país, desde o extremo do governo da ditadura até o melhor dos governos, que é a democracia, para alguns casos, né? Tem pessoas que não concordam. Mas continuando, o mais surpreendente é que alguns dos piores ditadores africanos nem precisaram derrubar pessoas no poder, simplesmente foi-lhes dado, porque naquela época de independência, muitos dos governantes nem houve eleições, simplesmente foram colocados. A ditadura é uma das muitas formas que ainda hoje prevalece no continente africano. Muitos líderes africanos assumem um cargo como líderes democráticos, mas muitas vezes a fome de poder os leva a se tornarem ditadores. Aqui está uma lista dos 10 piores ditadores que os africanos já viram em sua história. 10. Carlos Taylor. A história de Taylor é semelhante à de um filme. Ele se tornou o 22º presidente da Libéria em 2 de agosto de 1997 e serviu até 11 de agosto de 2003. Antes da sua presidência, Taylor foi acusado de peculato. Para quem não tem conhecimento, o peculato é um crime que consiste na subtração ou desvio de dinheiro público, abuso de confiança para proveito próprio. Ele fugiu para os Estados Unidos após essas acusações, mas foi pego e preso lá. Como a estrela de um filme, ele logo escapou da prisão e voltou para a África. Em 1997 foi eleito presidente. Sua presidência foi marcada por alegações de comércio ilegal de diamantes de sangue, compra de armas e recrutamento de crianças e soldados para ajudar os rebeldes. Em 11 de agosto de 2003, ele renunciou após ser pressionado pelo governo dos Estados Unidos. Em 2012, após anos de julgamento, Taylor foi condenado por 11 acusações. Essas acusações incluem atos terroristas, entre outras coisas que foram praticadas contra crianças, mulheres e até membros da sua própria família, ocupando assim a nossa 10ª posição dos piores ditadores que já governaram um país em África. 9. Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko serviu como presidente da República Democrática do Congo, um país localizado no centro da África, de 1965 a 1997, após tomar o poder através de um golpe de Estado. Durante o seu mandato, tentou impulsionar o crescimento econômico, nacionalizando as minas de cobre e tentando atrair investimento estrangeiro. Ele até mudou o nome do país para a República do Zaire. No entanto, não houve crescimento econômico. Em vez disso, o país sofreu com a hiperinflação, aumento da dívida e desvalorização extrema da moeda. Enquanto os cidadãos sofriam, este ditador construía sua fortuna pessoal através do dinheiro existente nos cofres do país. Isso com atos de corrupção. Em maio de 1997, foi deposto pelas forças rebeldes e 3 meses depois morreu de câncer na próstata.
Isso em Marrocos. Ele acumulou muito dinheiro, no final nem durou 3 meses para usar a grana. Como dizem grana aí no Brasil, queria mandar um abraço a todos os brasileiros inscritos aqui no canal Verdades da África. É uma honra ter cada um de vós neste canal. Vamos ao próximo. 8. Robert Mugabe. Robert Mugabe nasceu em 1924 numa pequena aldeia a sul do país, a capital da então colônia britânica da Rodésia do Sul. Os seus pais eram simples agricultores e católicos praticantes. Mugabe frequentou várias escolas católicas, segundo os seus biógrafos. Era uma criança tímida que guardava distância em relação à maioria das pessoas, sendo a sua maior paixão os livros. Depois da formação como professor primário, Robert Mugabe estudou na Rodésia do Sul, Tanzânia e Ghana. Ao longo da sua vida, obteve 7 títulos acadêmicos, 3 deles na prisão. Foi em Ghana que conheceu sua primeira mulher, Sally, durante muito tempo a sua melhor amiga e conselheira política. Quando regressou à Rodésia do Sul em 1960, Mugabe juntou-se ao movimento de libertação. Primeiro, combateu o poder colonial britânico, mas lutou contra o governo minoritário branco de Ian Smith, proponente de um sistema rígido de segregação racial. Em 1964, Mugabe foi detido e encerrado durante mais de 10 anos na prisão. Mugabe foi nomeado presidente do Zimbábue depois que a Constituição foi alterada. Durante a década de 1990, a economia sofria com a inflação, mas os funcionários do governo estavam aumentando seus salários. Apesar da crescente oposição entre o povo, do aumento das dívidas e da queda no padrão de vida dos zimbabueanos, Mugabe venceu as eleições em 2002. Em 2005, alega-se que ele ganhou as reeleições com a ajuda da corrupção e da violência, e nas reeleições de março de 2008, Mugabe se recusou a desistir do seu cargo, o que levou a surtos violentos. Mais uma vez, ele ganhou nas eleições de 2013. Durante todo o governo de Mugabe, qualquer um que se oponha a ele foi submetido a intimidação, prisão e perseguição. Nos últimos anos do seu mandato, cresceu a pressão para sua demissão, mas Mugabe tentou agarrar-se ao poder. Colocou a mulher Grace em posição para lhe suceder na chefia do Estado, num esforço para criar uma dinastia. Os militares puseram fim às suas ambições em 14 de novembro de 2017, colocando-o em prisão domiciliar no que foi de fato um golpe militar. Uma semana depois, o presidente de 93 anos foi oficialmente forçado a demitir-se. O seu amigo de longa data, Emmerson Mnangagwa, tornou-se o novo presidente e autorizou Mugabe a viajar, conferindo-lhe a imunidade judicial e deu-lhe uma indemnização milionária. Robert Mugabe, cujo estado de saúde já era muito delicado na época do golpe militar, acabou falecendo aos 95 anos de idade, depois de ter passado vários meses no hospital em Singapura. No final das contas, ele ficou sem poder e sem a própria vida. Mas Robert Mugabe é considerado um dos piores ditadores daqui de África. 7. Presidente Sani Abacha. Um general do exército nigeriano, Sani Abacha, serviu como presidente da Nigéria nos anos de 1993 a 1998. Abacha assumiu o poder em 1993, quando derrubou o governo do chefe Ernest Shonekan. Me desculpem a pronúncia dos nomes. Me desculpem mesmo. Qualquer coisa é só colocar aí nos comentários. Por meio de um decreto, ele se deu o poder absoluto. Ao contrário de outros ditadores que levaram seus países à ruína, Abacha aumentou a exploração das reservas de recursos da Nigéria, reduziu a dívida nacional, reduziu a taxa de inflação. No entanto, o seu governo foi acusado de violar os direitos humanos e Abacha e sua família foram acusados de encher seus bolsos com dinheiro do tesouro do Estado. Abacha foi classificado como o 4º líder mundial mais corrupto da história em 2004. Apesar de beneficiar seu país, ele teria beneficiado
beneficiado ainda mais, mas preferiu encher os bolsos de sua família e seus próprios bolsos. Isso no ano de 1993, para ver que a corrupção aqui em África tem décadas, e ele se tornou um dos 7 piores ditadores da nossa lista da história da África. 6. Macias Nguema. Francisco Macias Nguema foi empossado como primeiro presidente da Guiné Equatorial em 12 de outubro de 1968. Ele serviu neste cargo até sua administração ser derrubada em 1979. Depois de ganhar o cargo, ele instituiu a pena de morte como punição para aqueles que ameaçavam o presidente ou o governo. Ditadores como esse são muito comuns na história da África. Só para ter uma noção da loucura desse ditador, Nguema ordenou que todo o africano que usasse óculos de vista, porque naquela época acreditava-se que óculos de vista era sinônimo de inteligência. Então ele não queria que seu povo tivesse um grau acadêmico muito bom. Então ele ordenou que as pessoas que usavam óculos fossem executadas ou exiladas. Então, naquela época, na Guiné Equatorial, muitas pessoas não podiam usar óculos mesmo tendo problemas de vista. Por esse medo de serem executadas. Só para perceberem o nível de loucura de alguns ditadores aqui na África. Um outro fato que esse senhor fez é que ele até mandou executar alguns membros de sua própria família. Isso tudo em nome do poder, porque ele já estava meio maluco e qualquer um que se mexesse ou que fizesse algo estranho já era sinônimo que vai derrubá-lo do poder. Então ele tinha muito medo de perder o poder, acabou perdendo e sofreu um golpe do próprio sobrinho no final. Mano, isso até parece uma novela. Enfim, ocupa assim a nossa 7ª posição dos ditadores mais perigosos da história da África. 5. Sékou Touré. Ahmed Sékou Touré tornou-se o primeiro presidente da Guiné em 1958 e serviu até 1984. À semelhança dos outros ditadores, após sua eleição, fez do seu próprio partido o único partido legal no estado. O objetivo de Touré era fazer da Guiné um país socialista e aqueles que se opunham a isso eram perseguidos ou exilados. Aqueles que ousavam tornar público sua oposição eram enviados para campos de detenção ou visitados pela polícia secreta. Estima-se que cerca de 50.000 pessoas tenham sido mortas sob o governo de Touré. Touré era amigo e ofereceu asilo a Kwame Nkrumah, ex-presidente de Ghana. Um fato muito curioso é que, por exemplo, esse Sékou Touré, entre outros como Kwame Nkrumah, são vistos como heróis, e de verdade são heróis. A questão é a seguinte: os ditadores começam com boas intenções e ao longo do tempo acabam perdendo essas boas intenções. É o que aconteceu, por exemplo, com Sékou Touré, que o poder lhe subiu a cabeça e ele primeiro comprometeu a democracia do seu país. Percebem? Comprometeu a liberdade de expressão e ele matou mais de 50.000 pessoas. Isso é uma estimativa. Podem ser mais pessoas que tenham perdido a vida em busca da liberdade de expressão. Ele ocupa, assim, a nossa 5ª posição nos piores ditadores daqui do continente africano. 4. Siad Barre. Muhammad Siad Barre serviu como presidente da República Democrática da Somália de 1969 a 1991, após o assassinato do segundo presidente da Somália, Siad Barre. Liderou um golpe militar para tomar o governo. Ele se nomeou chefe do Conselho Revolucionário Supremo. Posteriormente, como todos os outros ditadores, ele se deu o poder absoluto. Durante seu reinado, Barre elevou a taxa de alfabetização entre os somalis, erradicou o clã e nacionalizou uma série de indústrias para promover o crescimento econômico. No entanto, nenhum crescimento foi observado. O reinado de Barre foi descrito como uma ditadura opressora. Ele perseguiu, prendeu e torturou aqueles que se opunham ao seu governo e desrespeitavam os direitos da população. Teve poços envenenados, manada de animais e pessoas metralhadas. Infelizmente, é assim como muitos ditadores funcionavam aqui em África. Se já gostou do vídeo, por favor,
Pause o vídeo agora, comenta aí o que você achou. Se não concorda com esse ranking ou se faltou algum que você conheça, coloca aí nos comentários. Você é livre de comentar o que quiser no canal Verdades da África. 3. Omar al-Bashir. Omar al-Bashir tornou-se o autonomeado presidente do Sudão em 16 de outubro de 1993, depois de derrubar o governo eleito em um golpe de Estado. Claro que ao assumir o governo, ele desmantelou todos os partidos políticos e instituiu o Código Legal Islâmico. Desde então, ele foi reeleito como presidente do Sudão 3 vezes, cada vez com alegações de corrupção, fraude e intimidação nas eleições. Em março de 2009, um mandato de prisão foi emitido sob a acusação de assassinato, extermínio e outros crimes que não posso mencionar aqui. Ao contrário da maioria dos ditadores, al-Bashir foi creditado por estimular o crescimento econômico no Sudão. O país, no entanto, estava passando por altas taxas de inflação devido a alguma má gestão por parte do seu governo, ocupando assim a nossa 3ª posição nos ditadores mais perigosos ou os piores da história da África. 2. Hassani Habre. Hassani Habre governou o Chad como presidente de 1982 até 1990. A ascensão de Hassani Habre ao poder foi auxiliada em grande parte pela França e pelos Estados Unidos. Já dá a perceber quais são as intenções desses países do Ocidente em relação à África, né? Até nomear um ditador como esse. Sob o seu governo, o abuso dos direitos humanos tornou-se norma. Ele criou uma força policial secreta que torturou e matou seus oponentes políticos. O governo de Habre praticou uma limpeza étnica no país. A polícia, só para terem noção, há uma coisa que ele fazia. Os presos, políticos, eram obrigados. Estão a ver aquela parte de trás onde saem os gases no carro? Eles amarravam a cabeça, ou a boca das pessoas ali. Aquele fumo que saía, queimava. Enfim, eu não posso pronunciar como é que era, mas era algo horrível mesmo. Estima-se que mais de 40 mil pessoas perderam a vida nessas brincadeiras desse ditador. E, enfim, teve muita coisa que eu não posso pronunciar por conta das políticas do YouTube aqui, mas muitas coisas absurdas, né? Mas enfim, coloca aí nos comentários o que você acha desse assunto, porque devido à censura do YouTube, eu não posso falar tantas coisas que esses ditadores já fizeram. Meu Deus, nós africanos sofremos muito mesmo. Nem sei se esse vídeo vai monetizar, mas vamos à nossa primeira posição nos piores ditadores da história da África. 1. General Idi Amin Dada. Em 25 de janeiro de 1971, Idi Amin Dada derrubou o primeiro-ministro Milton Obote, a quem serviu como comandante do exército. Ele serviu como presidente e oficial militar de Uganda de 1971 a 1979. Quando Amin assumiu, ele disse ao povo que serviria como zelador até que as novas eleições ocorressem. Ele também prometeu liberar todos os presos políticos. Como um político típico, ele voltou atrás em suas palavras e se anunciou como presidente em fevereiro, um mês após o golpe. Ao longo de seu governo, estima-se que mais de 500 mil pessoas foram mortas. Suas vítimas incluíram ex-primeiro-ministro Jain Duan, jornalistas, advogados, membros de seu próprio gabinete e muitos outros membros proeminentes da sociedade. Disse que os corpos daqueles que ele matou foram despejados no rio Nilo. Já imaginaram mais de 500 mil corpos despejados no rio Nilo? Para além de assassino, era um poluidor de águas. É triste. Esses são os piores ditadores que já governaram algum país aqui em África. É muito triste. Muitos vão sentir a falta de Muammar al-Gaddafi. Mas diz aí, será que Muammar al-Gaddafi foi o tal ditador, um dos piores da história de África? Porque aqui nós estamos a ter em conta todo o contexto africano. Nessa lista ele não está. Eu posso listar alguns motivos, apesar dele ter sido assim assado, até que a Líbia, sob gestão dele, teve uma
melhoria, mas depois da sua morte houve uma grande estabilidade, está a ter uma grande estabilidade na Líbia. Mas se você tem uma opinião contrária à minha, coloque nos comentários, por favor. Não esqueça que o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Muito obrigado por fazer parte da família Verdades da África. Muito obrigado a todos que se subscrevem todos os dias aqui no canal. Um abraço, até o próximo vídeo, fique com Deus, tchau.